Publicidade da contratação. A nossa lei diz que é obrigatória a publicidade do resumo do contrato e seus aditamentos, devendo ser providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês subsequente da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 35 desta lei. Aqui, meus amigos, nós precisamos, primeiramente, registrar a nossa opinião no sentido de que a redação deste artigo 110, ela é um tanto quanto confusa. Foi, na verdade, cópia quase que integral da Lei 8666. Por que ela é confusa? Porque ela não deixa transparecer com clareza, não dá clareza ao prazo em que deve ocorrer a publicidade do extrato do nosso contrato. Vamos a uma situação hipotética. Suponhamos um contrato que tenha sido assinado hoje, dia 20 de agosto. Qual é o prazo que eu tenho, eu, contratante, para dar publicidade daquela minha contratação? O contrato foi assinado hoje, dia 20 de agosto. A lei diz que a administração tem que providenciar a publicidade até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura. Se eu assinei o contrato hoje, eu tenho até o 5º dia útil do mês de setembro, não para publicar, para providenciar a publicidade. Então, até o 5º dia útil do mês de setembro, eu tenho o prazo para encaminhar o extrato do meu contrato para o canal competente que dará a publicidade. Aqueles 20 dias dispostos ali na lei são contados a partir da data da minha providência. Então, se eu assinei o contrato hoje, eu tenho até o 5º dia útil do mês de setembro para encaminhar este extrato para o canal competente que dará a publicidade. Se eu assinei o contrato hoje e encaminhei amanhã este extrato, dia 21, a publicidade tem que ocorrer em 20 dias da data da minha providência, que foi dia 21, amanhã. Esta é a pequena confusão da redação, que me parece o dispositivo deve ser assim interpretado. Agora, mais um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu falei 2 vezes há poucos instantes. Encaminhar o extrato do contrato para o canal competente que dará publicidade. Quem é que vai dar essa publicidade? A lei não diz. Nós vamos publicar esse extrato do contrato aonde? A lei não diz. Oi? A lei não diz. Eu presumo que seja na imprensa oficial. No caso do Tribunal de Contas, aqui nós temos os atos oficiais do tribunal. No caso do Secretaria de Administração, SEAP, nós temos que encaminhar para a imprensa oficial. Então, me parece que é este o raciocínio que devemos fazer. Uma outra questão que se discute, especialmente no âmbito federal, a nossa lei foi silente com relação a isto. Mas no âmbito federal, a Lei 8666 diz assim, que a publicidade do extrato de contrato na imprensa oficial é condição de eficácia do contrato. O que tem todo sentido, aliás, isto, não é? Porque nós sabemos que os atos administrativos, a maioria deles, para que eles produzam efeitos no mundo jurídico, eles têm que receber a necessária publicidade. A nossa lei foi silente com relação a isto. Então,
esta dúvida, pelo menos aqui no Paraná, ela não é suscitada. Mas podemos, numa análise estritamente técnico-jurídica, dizer a vocês, se o extrato do contrato não foi publicado na imprensa oficial, o contrato não produz efeitos no mundo jurídico, ele é ineficaz. Ele não existe no mundo jurídico. Outra questão também, especialmente relacionada a prazo e à eficácia do contrato, é a seguinte: mas e se uma determinada entidade pública esqueceu de publicar o extrato do contrato no prazo fixado pela nossa lei paranaense? O que fazer? Publique-se o extrato, ainda que extemporaneamente, ainda que de forma intempestiva, publique-se o extrato de forma intempestiva e comece a rezar para que nenhum chato do Tribunal de Contas venha pegar no seu pé. Essa é a solução. Evidentemente que a falta de publicidade do extrato contratual na imprensa oficial não tem potencialidade suficiente para anular o contrato. Mas nós, como órgãos de controle, devemos efetivamente cobrar dos nossos fiscalizados para que ele haja e tome esta providência no prazo legal. Ainda a respeito desse dispositivo, meus caros, eu quero fazer uma indagação, uma provocação a vocês. Suponhamos que uma entidade pública celebre um contrato com alguém sem licitação, com dispensa ou com inexigibilidade de licitação. Uma entidade qualquer contratou um profissional notoriamente especializado para executar um serviço de natureza singular, inexigibilidade de licitação, foi celebrado um contrato escrito com este profissional. Eu pergunto, o extrato deste contrato precisa ser publicado na forma do artigo 110 ou não? Esta regra do artigo 110, ela se aplica tanto aos contratos celebrados com licitação, como aos contratos celebrados sem licitação? Os contratos celebrados sem licitação, os extratos desses contratos precisam ser publicados na forma do artigo 110? Não. E por que a resposta é negativa? Observem a sutileza do detalhe. Nós temos uma regra geral para a publicidade dos contratos, estabelecida aqui no início desse dispositivo da lei, mas no final, na parte final deste mesmo dispositivo, nós temos uma exceção a esta regra. Ressalvado, ou seja, nós temos que publicar todos os extratos dos nossos contratos, exceto aqueles referidos no parágrafo 2º do artigo 35 da nossa lei. E o que é que nós temos no artigo 35, parágrafo 2º da nossa lei? Nós temos lá o rito procedimental, as regras a serem observadas quando nós contratamos sem licitação. A formalização dos processos de contratação sem licitação. E no parágrafo 2º, nós temos a obrigação de publicar o ato de ratificação da dispensa ou da inexigibilidade na imprensa oficial no prazo de 5 dias como condição de eficácia destes atos de dispensa ou de inexigibilidade. Então percebam, contratação, vamos imaginar lá a nossa hipótese da contratação de um profissional notoriamente especializado. Na fase preparatória desta contratação do profissional notoriamente especializado sem licitação, nós temos que instruir o processo, motivar a escolha do profissional, justificar o preço que estamos pagando para ele,
justificar que o serviço que estamos contratando é de natureza singular. Feita esta instrução, ainda na fase preparatória desta contratação direta, a autoridade vai opinar pela inexigibilidade e alguém vai ratificar esta inexigibilidade. Este ato de ratificação, diz o parágrafo 2º do artigo 35, o ato de ratificação desta inexigibilidade tem que ser publicado na imprensa oficial. E aí eu pergunto a vocês, qual é o conteúdo do ato de ratificação de uma inexigibilidade de licitação em que se contrata um profissional notoriamente especializado? O que deve conter o ato de ratificação que vai para a publicação na imprensa oficial? O nome do contratante, o nome do contratado, o fundamento legal para a contratação direta, inexigibilidade, licitação, notória especialização, seja lá o que for, o objeto da contratação, o valor do contrato, o prazo de vigência desse contrato. Só. Isso vai para a imprensa oficial, o ato de ratificação, antes de eu celebrar o contrato de inexigibilidade. Agora eu pergunto a vocês, o que deve conter o extrato de um contrato feito sem licitação, ou feito com licitação, melhor dizendo, que vai à publicação na imprensa oficial? Qual é o conteúdo desse extrato contratual? Nome do contratante, nome do contratado, o objeto, o valor, o número da licitação que deu origem àquele contrato. Ou seja, o conteúdo é exatamente o mesmo. O que muda? Muda só o fundamento para a contratação. Na contratação do notariamente especializado, eu estou contratando sem licitação, então tem que constar nesse ato de ratificação o número do processo de contratação direta. Por esta razão, meus amigos, o legislador diz que, em se tratando de contratação direta, como lá na fase preparatória desta contratação direta eu já publiquei o ato de ratificação da contratação direta, quando eu celebrar o contrato sem licitação, eu não preciso publicar o extrato desse contrato, porque o conteúdo é o mesmo. Muito bem, meus caros. Agora nós vamos começar a navegar por águas um tanto quanto turbulentas, agitadas. Reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Antes apenas de esmiuçar estas duas figuras jurídicas, nós precisamos obrigatoriamente passar os olhos na Constituição Federal, especialmente no artigo 37, inciso 21. Onde está dito o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, compras e serviços, quando contratados com terceiros, serão precedidas de processo de licitação pública em que se assegure igualdade de condições a todos os participantes, mantidas as condições efetivas da proposta. Eu quero apenas chamar a atenção de vocês para a parte ali que eu destaquei. Este dispositivo constitucional faz nascer um princípio que eu o denomino de princípio da imutabilidade da equação encargo-remuneração, ou da intangibilidade da equação encargo-remuneração. Explicando melhor, o Tribunal de Contas instaura uma licitação para a contratação de um objeto qualquer. Publicado o edital da nossa licitação, interessados vêm aqui ao tribunal, retiram o nosso edital, analisam as condições de participação, de habilitação, etc., e esses particulares preparam os seus documentos e as suas propostas. No momento em que o particular vai elaborar o seu preço para nos oferecer,
O que este particular leva em consideração? Deixemos de lado as licitações da Petrobras, porque lá na Petrobras outros fatores são levados em consideração para a elaboração de um preço. Mas numa licitação absolutamente escorreita, o particular, quando ele elabora a sua proposta de preço, ele, ao oferecer, ao preparar o preço, ele deve levar em consideração o quê? Os encargos que ele terá que assumir se vencer a licitação. E em contrapartida por esses encargos, ele vai propor para nós o quê? Um preço. Então, meus caros, no momento em que o licitante oferece a sua proposta e nós aqui no tribunal, ao analisarmos a sua proposta, a aceitamos por entendermos que ela está absolutamente de acordo com as condições do edital, materializa-se neste momento, seria o mesmo que nós batermos uma fotografia assim da proposta do sujeito. Materializa-se neste momento aquela equação que a doutrina tanto fala, equação encargo-remuneração. Se nós aceitamos a proposta por entendermos que ela está de acordo com o edital, nós estamos, dentre outras coisas, estamos admitindo que o preço que ele está nos propondo corresponde com os encargos que ele terá que assumir se vencer a licitação. Então, nós estamos entendendo, portanto, que esta equação está absolutamente equilibrada. Pode não estar equilibrada. No momento da apresentação e da análise da proposta, ela pode não estar equilibrada. Nós podemos entender que o preço que ele está nos propondo é excessivo em relação aos encargos. E aí, a proposta tem de ser desclassificada. E, por outro lado, também podemos entender que o preço que ele está nos propondo está muito aquém dos encargos que ele terá que assumir. Isto se caracteriza como uma proposta de preço manifestamente inexequível, o que deve também culminar com a desclassificação da proposta, tomadas algumas cautelas de forma prévia. Mas o que nos importa no momento é imaginar que a proposta está absolutamente equilibrada. O preço, a equação encargo-remuneração está equilibrada no momento em que nós aceitamos aquela proposta. Ora, o legislador diz, ou melhor, o constituinte diz, que a administração pública é obrigada a manter as condições efetivas das propostas. Então, se nós aceitamos a proposta e entendemos, dentre outras coisas, que a equação encargo-remuneração está equilibrada, a partir da aceitação da proposta, a partir da classificação daquela proposta, nós somos obrigados a manter esta equação equilibrada. E quais são as figuras, os instrumentos jurídicos postos à disposição da administração pública para manter a equação encargo-remuneração equilibrada? Estão ali. As duas figuras jurídicas, o reajuste de preço e o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Estas são as duas figuras jurídicas que nós dispomos para manter a equação absolutamente nivelada. Agora, eu preciso, de imediato, chamar a atenção dos colegas para um ponto que é muitíssimo importante e algumas pessoas se confundem. Reajuste de preços e reequilíbrio econômico e financeiro do contrato são figuras absolutamente distintas. Elas apresentam contornos jurídicos absolutamente diferentes. Muito embora o resultado da aplicação destas figuras jurídicas possa eventualmente ser o mesmo. Exemplo: o reajuste de preços, ele invariavelmente ocasiona o quê no meu contrato? Uma majoração do preço contratado.
O reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato pode ocasionar o que no meu contrato? Pode ocasionar tanto uma elevação como uma diminuição do preço contratado. Então, o resultado pode eventualmente ser o mesmo, mas não é sempre o mesmo. Pode ser para menos o contrato no reequilíbrio econômico-financeiro. Muito bem, mas tratemos a miúde agora de cada uma delas. O reajuste de preços. Diz a nossa lei estadual que o reajuste deve retratar a variação efetiva do custo de produção, optando a administração pela adoção de índices específicos ou setoriais mais adequados à natureza da obra, compra ou serviço, sempre que existentes. Na ausência de índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á índice geral de preços mais vantajoso para a administração. Vejam, nos slides anteriores, quando nós tratamos das cláusulas contratuais, e também a própria lei 15.608, quando tratou das cláusulas do edital da licitação, há uma disposição expressa sobre reajuste de preços. Então, quando nós falamos em reajuste de preços, eu preciso já de pronto dizer a vocês, isso tem que ter previsão no edital, isto tem que ter previsão no contrato, a administração pública tem a obrigação de forma prévia, lá na licitação, de escolher um índice econômico para fins de variação. Aqui está a primeira característica do reajuste de preços. Tem que ter previsão no edital, tem que ter previsão no contrato, tem que ter a previsão de um índice econômico e tem que ter a previsão da periodicidade do reajuste. Diz ainda a nossa lei, quando o bem ou serviço estiver submetido a controle governamental, o reajustamento não poderá exceder os limites fixados. Muito bem, falemos um pouquinho da periodicidade do reajuste. E esta também é uma questão que eu percebo que muita gente incorre em erros. Periodicidade prevista em lei nacional. Na lei 8666 tem alguma coisa? Não. Qual é a lei nacional que devemos aplicar? A lei 10.192 de 2001, que é a lei do Plano Real, que disse, a partir de 2001, que a periodicidade do reajuste será anual e contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento. Então, quando nós falamos em reajuste de preços, além de tudo que eu já disse a vocês, previsão edital, previsão no contrato, escolha do índice, fixamos a periodicidade para o reajuste. Periodicidade mínima é 12 meses, contados a partir de quando? Não é da assinatura do contrato, não é da publicidade do contrato. A periodicidade do reajuste de preços é da data limite para apresentação das propostas na licitação. Ou da data relacionada ao orçamento a que esta proposta se referir. Meus amigos, aqui uma outra questão importantíssima, em que eu percebo muitas discussões e providências, muitas delas equivocadas por parte da administração pública. Dissídio coletivo de trabalho. Vamos cogitar da seguinte situação. Vamos imaginar que o Tribunal de Contas tenha instaurado hoje uma licitação para a contratação de um serviço de limpeza, agosto. Suponhamos que a data limite para a entrega destas propostas tenha sido fixada
lá no dia 20 de setembro, próximo. 20 de setembro, os licitantes comparecem aqui ao tribunal e entregam as suas propostas. Serviço de limpeza. É notório e sabido que no mês de janeiro de 2016 ocorre um dissídio daquela categoria de trabalhadores. Nós já sabemos de antemão que em janeiro, todo mês de janeiro, há um dissídio daquela categoria de trabalhadores. Aí eu pergunto a vocês, a nossa licitação é agora, a entrega dos envelopes em setembro, mas nós já sabemos que em janeiro há um dissídio. Eu pergunto a vocês, os licitantes, quando apresentam as suas propostas no mês de setembro agora, eles devem apresentar uma proposta de preço com base em preços vigentes em setembro, pura e simplesmente vigentes em setembro, ou, ao apresentarem as suas propostas em setembro, em razão do dissídio que vai ocorrer em janeiro, os licitantes têm que embutir nas suas propostas de preços uma eventual gordura por fatos que irão acontecer ainda daqui a 4 meses. Que raciocínio nós devemos fazer? É óbvio que a resposta tem de ser na primeira hipótese que eu lancei. Os licitantes, ao apresentarem as suas propostas no mês de setembro para o tribunal, têm que apresentar propostas com preços vigentes em setembro. Não é possível admitir a expectativa ou a implementação de qualquer gordura na sua proposta por fatos que talvez até não se sabe como acontecerão em janeiro. Muito bem. Então, em setembro, nós recebemos as propostas com base nos preços vigentes em setembro, com base no preço estabelecido, no salário estabelecido pelo dissídio que ocorreu em janeiro deste ano de 2015. Muito bem. A licitação, então, a fase executória, a fase externa tem início em setembro, análise das propostas, julgamento, escolhe-se o vencedor. Suponhamos que no dia 10 de novembro o tribunal assine um contrato com o vencedor. Dia 10 de novembro. Passa novembro, tem o início do contrato, passa dezembro, chega em janeiro, vem o dissídio coletivo daquela categoria e concede àquela categoria de trabalhadores um aumento salarial na ordem de 10%. E para complicar ainda mais o nosso raciocínio, concede no dissídio de janeiro de 2016 alguns benefícios trabalhistas que até então aquela categoria de trabalhadores não tinha. Um vale qualquer, vale motel, vale sei lá o quê, para aumentar a natalidade aí do município. O dissídio ocorreu em janeiro, 10% de aumento salarial, e mais a concessão de algum benefício até então inexistente. O que fatalmente irá acontecer? No mês de fevereiro, o contratado bate à nossa porta, se olha, está aqui a cópia do dissídio, ou da convenção coletiva de trabalho, eu preciso arrumar meu contrato com vocês. Invariavelmente a resposta que recebemos qual é? Não, mas espera aí, você assinou o contrato em novembro? De novembro a janeiro não se passaram 12 meses. Isso eu canso de ouvir aí, por aí afora. Esta é uma providência, é uma decisão equivocada. Por quê? Em janeiro, com o advento do dissídio ou do acordo coletivo de trabalho, ele tem efetivamente direito de, a partir do mês de janeiro, de já trazer para o seu contrato o eventual impacto causado pelo dissídio. Ah, mas e os 12 meses? Os 12 meses são contados da data do orçamento a que a proposta se referiu. Ora, se em setembro eu apresentei a vocês um preço com base no dissídio que foi
ocorrido em janeiro de 2015, de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, eu tenho 12 meses. Eu preciso também, ainda neste cenário que estou desenhando a vocês, dizer o seguinte: nestes contratos, normalmente de limpeza, nós podemos ter dois montantes. O objeto limpeza pode estar cindido em duas espécies de serviços. Uma de serviço, uma de fornecimento. Um contrato de limpeza pode contemplar o montante de mão de obra e também o fornecimento de matéria-prima para a limpeza. E neste caso, como ficaria este cenário do reajuste de preços? Ficaria, no que diz respeito ao montante mão de obra, exatamente nos termos que eu acabei de desenhar aqui para vocês. E no que diz respeito ao montante matéria-prima, nós teríamos que, no edital da licitação, escolher um índice econômico para fins de reajustamento só do montante matéria-prima. E como se daria a contagem dos 12 meses para fins de reajuste só da matéria-prima? 12 meses contados da data limite para apresentação da proposta na licitação. Então, nós teremos, num contrato com esta configuração, nós teremos dois reajustes ocorrendo em momentos distintos. Em fevereiro, no exemplo hipotético que eu dei a vocês, nós teríamos o reajustamento da mão de obra com base no dissídio ou no acordo coletivo de janeiro. E lá, passados 12 meses da data da apresentação da proposta, nós teríamos o reajuste da matéria-prima com base no índice econômico que escolhemos. Isto, para mim, é absolutamente tranquilo. Não tenho dúvida alguma com relação a isso. Esta é, inclusive, uma questão que, no âmbito federal, já está absolutamente pacificada. Não há discussão alguma com relação a isso. Vejamos o que mais que eu preciso aqui comentar com vocês. Antes da data do reajustamento... isso aqui é interessante. Antes da data do reajustamento, se já tiver ocorrido revisão do contrato para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada a ocasião do reajuste para evitar acumulação injustificada, para evitar um efeito cascata. Então, se na data do aniversário do reajuste, aquele contrato já foi reequilibrado economicamente em momento anterior, nós temos que fazer uma compensação para que não ocorra o efeito cascata. E, meus amigos, o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato. A previsão legal na lei está aqui. No artigo 112, no parágrafo 3º, está dito que o valor do contrato pode ser alterado quando visar restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para justa remuneração do particular, manutenção da equação encargo-remuneração. Só que a origem do reequilíbrio econômico-financeiro é diferente da do reajuste. A origem está ali. Fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivas da execução do ajuste, ou ainda, força maior, caso fortuito, fato do príncipe, configurando alha extraordinária e extracontratual. Ou ainda, cabe reequilíbrio econômico-financeiro quando ocorrer a criação, extinção ou alteração de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais após a data da apresentação da proposta. Cito aqui dois casos concretos ocorridos no âmbito federal que implicaram em uma pronta manifestação do Tribunal de Contas da União. O primeiro deles ocorrido há muito tempo atrás,
extinção da CPMF. Com o advento da extinção da CPMF, o Tribunal de Contas da União, de imediato, baixou um acórdão determinando a todos os seus fiscalizados que promovessem o reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos sem vigência, expurgando dos contratos os custos relacionados à CPMF. Ou seja, um reequilíbrio econômico e financeiro em favor da administração. E um outro caso mais recente, este de 2013, salvo engano, nós tivemos com o programa Brasil Maior, programa do governo federal, e por meio deste programa Brasil Maior, dentre outras coisas, houve a desoneração da folha de pagamento para algumas empresas, para algumas atividades econômicas. O que fez o TCU? Prontamente baixou um acórdão determinando aos seus fiscalizados que revisassem, promovessem um reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos e verificar se o contratado estava recebendo a mais ou a menos em razão da desoneração da folha de pagamento. Vamos fazer o café então e voltamos aqui em 15 minutinhos.